Tu já ouviu falar no sistema Linux e por que ele é tão importante e tão usado até hoje? Vem comigo que eu vou te falar. Bom, tudo começou lá na década de 60, quando a Bell Labs, que é uma empresa da TIT na época, tinha um projeto junto com o governo americano de desenvolver um software, um sistema operacional que chamava Meltix. Só que em 69, a Bell Labs saiu do projeto para desenvolver o seu próprio sistema operacional, o Unix, mas não o Unix do jeito que você pensa aí, do jeito que está escrito aqui. Né? E aí, eles, junto com o Dennis Ritchie, que foi um cara, assim, muito importante, desenvolveram, então, o Unix do jeito que você conhece. Eles estavam desenvolvendo em sistema assembly na época, só que sistema assembly é uma linguagem de máquina, então todas as vezes que você troca de arquitetura, você tem que reescrever todo aquele código. Então, eles começaram a tentar com a linguagem BSD, não, BSL? Enfim, não me lembro, vou deixar aqui. É com uma linguagem na época, mudaram tanto que virou linguagem B e depois virou linguagem C. Daí, da linguagem C, temos atualizações hoje, linguagem C Sharp, C++ e tudo mais. Mas, enfim, eles decidiram desenvolver em C. E é por isso que tem essa sinergia tão grande entre sistemas operacionais Unix e a linguagem C, porque C foi criada para o Unix e o Unix foi criado em C, então tem essa sinergia. Aí na década de 70, acho que ano de 73, o Unix tomou forma realmente e começou a ser distribuído entre as faculdades. Na verdade, foi distribuído de graça porque a empresa, no caso a Bell Labs, que pertencia à TIT, a TIT estava sofrendo um processo antitrust, que é um processo contra monopólio, porque eles tinham 60% do monopólio do mercado de telefonia. Então eles não foram permitidos, algo nesse sentido, a comercializar o Unix. Então eles decidiram distribuir de graça. Então, se você quisesse, você mandava a sua fita lá 9mm, eles gravavam lá e te mandavam de volta, só que não tinha suporte, você que se virasse. E aí, esse código caiu lá em Berkeley, na universidade. Eles desenvolveram lá, sei lá, o BSD 4.4, que do BSD saiu a arquitetura TCP/IP, que é o que a gente usa até hoje, assim. E aí, lá pelas tantas, quando tava tudo organizado na TIT, eles pensaram, bom, agora podemos cobrar por isso. Só que na época, os sistemas operacionais, para serem padrão Unix, eles tinham que seguir algumas regras que eram definidas pelo POSIX, que é uma organização lá que definia as regras. Abre parênteses que o Windows obedece várias dessas regras do POSIX. Veio um cara chamado Richard Stallman e falou assim, pô, como assim? Porque ele eu não sei se ele tá vivo ainda, mas ele agora é um hacker velho. Só que ele veio de uma cultura de hacker e tudo mais, que as pessoas compartilhavam o código como, sei lá, nossas avós compartilham receita de bolo. Então, acontece que ele pensou, pô, como é que vai ficar agora? Como é que as outras pessoas vão aprender, os mais jovens vão aprender se agora tá tudo fechado? GNU significa GNU Not Linux. Não, GNU Not Unix. Isso. Tá, daí o Stallman publicou esse manifesto GNU que dizia basicamente que ele tinha interesse de construir um sistema operacional, desenvolver um sistema operacional com um código totalmente livre. Aí o Stallman publicou o manifesto GNU dizendo que queria desenvolver um sistema operacional totalmente livre, porque o sistema operacional ele é em camadas, né? Tem o kernel, daí tem as bibliotecas e tem uma outra parada que é os utilitários, e ele começou a desenvolver. E lá em 90... inclusive ele publicou um monte de coisa lá, meio que proibindo, sabe, prevenindo que não tivesse como acontecer o que aconteceu com a Bell Labs, que a Bell Labs distribuiu de graça e depois voltou atrás e ele publicou lá de um jeito lá que não tinha como voltar atrás, né? Então vai ser livre e não tem como, em nenhum momento, ele voltar atrás. Então, pra garantir que o software seria livre e tudo mais. E aí, em 91, se não me engano, entra o Linux na história, né? Que ele tá lá na universidade e aí ele decide começar a desenvolver o seu próprio sistema operacional, porque, eu sou fodão, eu sou o melhor programador da história, e blá, blá, blá. E ele desenvolveu o sistema operacional dele baseado em Unix. Só que assim, o Linus, ele, se eu não me engano, ele era aluno do Tannenbaum, que quem é da área de TI conhece, já ouviu falar do Tannenbaum. E ele tinha desenvolvido um sistema operacional mais para usar em sala de aula, que era o Minix, uma coisa assim.
E aí veio o Linus e falou assim, não, cara, eu quero mexer, quero desenvolver. E pegou o sistema operacional e começou a desenvolver ele do jeito dele. Tá, e aí ele começou a mexer no sistema operacional do Tenenbaum, que era o Minix, e esbarrou em licença e falou que não era tão bom assim. E não era pra ser, porque era pra ser só pra sala de aula. E ele falou assim, bom, vou desenvolver o meu próprio sistema operacional. E dizem aí o pessoal que ele era meio assim, egocêntrico, né? Então, eu sou o melhor programador do mundo, eu sou fodão, eu sou isso aqui, vou desenvolver. E desenvolveu. E aí, em 91, se eu não me engano, mesmo, eu acho que foi mesmo em 91, ele lançou a primeira versão do Linux. Que ele ia dar outro nome, um nome ridículo lá, e falou assim, não, ó, põe Linux, tu é Linux, aí põe um X ali padrão, e vai sair Linux. E ficou Linux. Aí ele lançou a versão 002, se eu não me engano, que foi a primeira versão, e aí falou assim, galera, eu tô nas comunidades, nos fóruns e tal, olha, eu tô desenvolvendo, se alguém quiser me ajudar, e aí começou a vir gente, de todos os lugares do mundo e tal, ajudar o Linux. Tá, e aí o Linux, ele continua trabalhando, tá? Até acho que ele tá vivo. Se ele estiver vivo, ele tá trabalhando, porque até onde ele estava vivo, ele estava trabalhando no Linux. E aí hoje em dia tem várias empresas que patrocinam, né, que pagam para que o Linux continue sendo desenvolvido, né, tem aí escritório nos Estados Unidos, que o pessoal tá desenvolvendo, o Linux continua botando a mão na massa e a coisa continua sendo atualizada, graças a Deus. A partir dali começou a desenvolver, aparecer, né, serem desenvolvidos várias distribuições e tudo mais, tem Debian, Red Hat, Ubuntu, enfim, tem uma cacetada de sistema operacional com base Unix. E aí tem que ser GNU/Linux, porque, por exemplo, se for chamado Linux, porque o Linux, ele foi utilizado as ferramentas de GNU para ser desenvolvido o Linux, né? Então tem essa questão. Mas é isso. Então, se não me engano, a IBM é uma das maiores empresas de Unix ou de Linux, algo nesse sentido. A IBM é uma empresa forte, Microsoft é uma mantenedora do Linux, Android é Linux, na iOS também ele tem uma partezinha ali que ele é Linux. Enfim, gente, são sistemas operacionais muito importantes. Eu venho aqui falar como estudante, não venho falar como especialista de nada, então vai ter coisas aí que provavelmente eu errei na história, mas também vai te informar, vai pesquisar também, que eu não tenho de falar tudo. E é isso, eu sei que os maiores computadores do mundo, né, os supercomputadores, são tudo Linux, tudo base Unix, os sistemas operacionais que rodam são tudo base Unix. Fico por aqui, qualquer dúvida, pesquise. Essas informações eu tirei da aula de Linux do Gustavo Guanabara, vou deixar o link aqui. E é isso, tá? Aprenda Linux, porque tudo é Linux do mundo, todos os servidores é tudo Linux. Eu estou fazendo um cursinho básico de Linux para poder aprender toda a parada, porque é complexo, não é tão simples assim, mas é muito importante. Todos os servidores são Linux, supercomputadores são Linux, é tudo dessa vibe aí. Não tem nada de Microsoft, não tem nada disso, não tem nada de Windows. O Windows Server não é muito bom também, todo mundo sabe, quem usa pra servidores. Eu uso muito pouquinho, sou eu na fila do pão pra falar isso, mas o pouquinho que eu uso, eu vejo que não é lá essas coisas. Enfim, aprendam Linux, que Linux é o caminho.